Pai nosso que está no céu Amém. e também em todo lugar, Sim, Senhor. em nosso coração, através da tua palavra, através do teu sopro, Sim, que nós cremos no teu evangelho. Esse evangelho veio a morar e habitar no nosso coração. é verdade. Esse evangelho é o teu próprio Filho, Também. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Nós temos Deus, temos luz, temos amor, temos tudo que o Senhor é através do teu Filho. Sim, Senhor. A fé que nós temos que o mesmo Deus nos deu. Sim, Nós Senhor. te louvamos nesta noite e no nome do teu Filho Jesus Cristo nós nos reunimos nesta noite Amém. para ouvir a tua voz e ter conversas entre os irmãos Amém. e entrar em comunhão com o Pai e o Filho. Amém. Nós pedimos, Senhor, que venha abrir o nosso ser e que não haja empecilho, não haja nada que possa nos impedir de receber a tua luz para dentro de nós Amém. e nos esclarecer a tua escritura, pois o nosso interesse não está, Senhor, em somente querer saber, Sim. mas nós queremos desfrutar no máximo, Amém. nos alegrar, tocar na Amém. realidade, no Sim, tudo que Senhor. o Senhor é. Nessa noite nós te louvamos. Amém. Em nome de Jesus, nosso Sim, irmão. Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Eu só fazer uma leitura rápida aqui, ouvindo aquela mensagem que o irmão passou, né? Capítulo 1 de Colossenses, versículo 1, 9, né? Olha que rico isso aqui. Colossenses 1, 9. Por esta razão, também nós, desde o dia que o vimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento de Sua vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim, esse aqui, irmãos, impressionante, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo Amém. fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, e em toda perseverança e longanimidade com alegria. Que coisa, Amém. que Amém. palavra, irmãos. Sabe por que eu trouxe isso aqui? Eu ouvi aquela mensagem e eu trouxe associando com a casa de Deus, né? Qual que é o propósito hoje de nós sermos incluídos nessa unidade ou nessa comunhão? E é muito interessante, irmãos, porque o desejo de Deus sempre foi claro: ter muitos filhos, igual a seu filho. Então, para que isso seja real, nós precisamos perseverar até o fim. Porque hoje nós, pela fé, recebemos. Tudo que Deus realizou, recebemos. Mas existe um requisito: é perseverar naquilo que foi realizado, até o fim. E Amém. para isso, o que, que faz o Espírito? O que está na leitura aqui. Olha, irmãos, essa oração do apóstolo, porque nós temos várias orações que foi registrada, né? O irmão o Mauri ouviu aquela? Várias Ouvi, orações. irmão. Muito fantástico, irmão. Que lindo. Capítulo 3 de Efésios também, depois até podemos desenvolver. Mas, irmãos, isso aqui é crucial. Qual é o propósito de nós sermos incluídos nessa unidade e sermos a casa de Deus? Isso nós podemos desenvolver agora no 14. Mas Amém. frisando esse aqui, a fim de viver de modo digno do Senhor, Sim. para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ah, pai, que impressionante isso aqui. Amém. Então, se nós trazemos agora dentro do que Jesus falava com os seus discípulos, então a gente já ficou bastante esclarecido que para eles estava oculto isso aí. E era um choque religioso você trazer isso de que, por exemplo, eles tinham que ver o pai, né? Como o Felipe falou, mostra-nos o pai e isso nos basta. Não era só a declaração de Felipe, era de todos eles. Porque até então eles não estavam conseguindo ver o pai. Eles já viram, alguns deles viram a transformação de Jesus e viram Elias e Moisés, né? Como foram aqueles discípulos que subiram junto com Jesus.
Mas até então ouviram só a voz de Deus, né? Amém. Mas, irmão, você vê como que é? O interrogante das pessoas, como que é? Não, eu quero saber, eu quero ver, né? Vamos dizer, né? Muitas pessoas hoje vão em busca de experiências espirituais. É algo que preencha o vazio, a alma, né? Algo a gente chama místico, né? Irmãos, como que enganou o seu coração? Por isso que Paulo faz esse rogo e essa oração, para que não sejamos cheios do pleno conhecimento Isso. espiritual. E noutra expressão, conhecimento de Deus. Então, você vê, o objetivo principal, irmãos, e isso que eu fiquei impactado hoje, o objetivo principal e mais importante de nos fazer participar da comunhão e dessa unidade é conhecer o Pai, irmãos. É. Amém. Puxa vida, né? É logicamente, nós estamos conhecendo o Filho e conhecemos o Pai junto, né? Mas se Amém. nós fizermos uma leitura aqui, você pode ver que no Antigo Testamento, todos os profetas, incluindo Abraão, vamos dizer, né? E incluindo também Moisés, Deus se apresenta a eles de diferentes maneiras. Shaddai, por exemplo, né? Mas Sim. você não vai ver Jesus como, ou Deus como Pai. Aonde que nós começamos a ouvir o Pai? Somente Através de Jesus. somente quando Através veio o de Filho. Jesus. Tá Só vendo? veio quando veio o Filho. Isso. Então, agora, irmãos, por isso que, olha que importante, irmãos, essa sublimidade do conhecimento, conhecimento espiritual, em nos colocar nele, porque quando nós somos colocados em Cristo, na sua morte, e agora somos colocados em Cristo na sua ressurreição, nós somos filhos. E como Amém. filhos participamos do que Deus é. E isso que é Aleluia. maravilhoso. Agora, olha comigo, vamos lá no capítulo 14 de novo, lá, voltando, né? É, Essa é. expressão aqui muito interessante, irmãos. Nós já limos aqueles primeiros 3 versículos, mas eu queria o 3 de novo. Quando eu for preparar o lugar, Jesus falando isso, voltarei a vós e receberei para mim mesmo. Então, quando ele disse, eu vou preparar lugar, eles não sabem. Olha para eles, não sabem que lugar é. Jesus está indo. Sempre Jesus com seus discípulos, né? Muito poucas ocasiões nós temos em que Jesus está sozinho e os discípulos estão fora, né? Uma delas é quando ele ficou ali junto à mulher samaritana, lembra? Aonde que foram os discípulos? Foram buscar comida. E Jesus não ficou com nenhum deles. Só ficou sozinho lá e tem aquele diálogo maravilhoso da mulher samaritana, não tem? Então, quando Jesus fala, eu vou, a primeira coisa que eles querem saber é aonde que ele vai, né? Jesus fala assim, eu vou, aonde que ele vai? A preparar lugar. Ué, será que vai para onde? Algum lugar da terra que ele vai preparar lugar? Eles não sabem, irmãos. Agora, olha que lindo, irmãos, como que o Senhor tem nos revelado. Nós sabemos com certeza aonde que Jesus foi. Aonde que Jesus foi, irmão Genaro? Preparar lugar, irmão. Foi preparar lugar. Mas se a gente perguntasse onde que é o lugar, né? E Ele foi aí na cruz, né? Ele você foi sabe, na irmão, cruz. você sabe, irmãos, que a casa do pai, porque o contexto é esse, é na casa do meu pai, aí muitas moradas, Jesus falou. Então, quando ele diz, eu vou vos preparar lugar, eles podem até imaginar que é no céu que Deus tem a morada. Hum. Eles podem imaginar que a casa de Deus está no céu. Mas o que para eles não estava revelado, que Jesus era o quê? A casa de Deus. Na casa de Deus. Isso. Ele era a casa de Deus. Então, Sim. ele vai, aonde que vai? Na casa de Deus. Preparar lugar. Isso que é muito importante. Porque a gente sabe que Jesus morreu na cruz, né? Mas aonde que foi preparado esse lugar? Nele mesmo, irmãos. Porque ele é a Nele casa de mesmo. Deus. É É nele porque mesmo. ele não era. Como é que é? Ele tinha
como é que fala? Ele estava no corpo ainda. Sim, isso, Ele não era onipresente ainda. isso, exatamente. Então, nele, vamos dizer, habitava, diz que ele, a imagem do Deus invisível. E nele, como fala Colossenses, Sim. habita a plenitude da divindade. Né? Sim. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Mas quando ele estava ali, ele estava limitado, irmãos. Não precisamos lembrar isso aí, não é? Essa era a palavra que não estava saindo. Ele estava limitado. Limitado. E somente existia essa realidade. Ele estava no Pai e o Pai estava nele. Só essa realidade. A casa de Deus era recíproca, o mútuo habitar. Jesus é a casa de Deus. Mas Deus também é a casa de Jesus. É impressionante isso aqui. Essa unidade, irmãos, extraordinária. Sim. Então, agora, olha que impressionante, irmão. Por isso que nós precisamos mais ainda falar, porque vem mais luz sobre isso. A casa, é na casa do meu pai, há muitas moradas. Eu pergunto, quando Jesus falou isso, já tinha muitas moradas? Tinha habitação, irmão. Isso. É porque quando nós olhamos para o Filho, nele já está tudo feito, já está tudo. Por exemplo, quando você olha posicionalmente pela fé, né? Quando Deus declara do Filho, ele já tem a glória, ele já teve a glória. Vamos dizer, Jesus já era conhecido o sangue dele. Agora imagina para Deus, não era conhecido a muitas moradas, mas ele tinha que preparar essa muitas moradas. Por isso que a expressão seguinte diz, né? Você vê, na casa do meu pai há muitas moradas. E ele disse: se assim não for, eu vou teria dito, pois vou a preparar os lugares. Tá vendo? Ah, Sim. impressionante, irmãos. Esse aqui é maravilhoso. E quando for preparar o lugar, voltarei. Isso aqui. Voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora, lembrando, irmãos, nós já falamos, porque que rico é lembrar isso aqui. Porque voltarei e vou receberei para mim mesmo. O que significa isso? Porque, irmãos, nós precisamos entender isso de uma maneira bem clara. Quando Jesus estava ali, ele podia receber para si mesmo seus discípulos? Não, Não podia. não podia. Porque o Espírito estava falando com eles, mas ele falou assim: lembra aqui no 14, os discípulos ficaram entristecidos porque ele disse que vai para junto do Pai e os discípulos ficaram entristecidos e disse assim: ó, se vocês souberem, vocês ficariam alegres, não tristes, porque ele ia preparar lugar, era necessário isso. Então, porque ele queria que onde ele estivesse, onde ele está, estivessem também aqueles que crescem nele, nos seus discípulos aqui. Então você vê como que é, para que onde eu estou, estejai-vos também. E nós Sim. lembramos que muitas vezes Jesus falou que aonde eu vou, vós não podeis ir. Essa expressão, vários versículos ele dizia, Sim. porque vocês não podem ir onde eu vou. Então, a única realidade da unidade e da comunhão era em Jesus e o Pai. E os filhos, os discípulos e os demais crentes não podiam ter isso, não podiam estar ali. Então, nós podemos dizer que a realidade é que Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. Agora, versículo 4. E esse nós falamos ontem, né? Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Nós terminamos dizendo no versículo 6, né? Eu sou o caminho, replicou Jesus, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, até aí nós ficamos na reunião anterior, né? Nós limos Sim. até esse versículo. Agora seria interessante nós poder começar a ler desse versículo até o fim. O que os irmãos acham? Vamos ler todo ele? Sim. Quer ler, irmão Maurício? Sim. Sim, porque eu acredito que depois, no versículo 16, vai dar o contexto do Espírito, né, irmão? Isso, irmão. Eu leio alguns versículos, o Genaro lê outros, tá? Tá bom. Vou continuar. Então disse Tomé: Senhor, não sabes para onde vais? Como saber o caminho? Isso. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho,
e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto, replicou Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus Filipe, É, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? que coisa. Quem me vê a mim, vê o Meu Pai. pai. Como dizes tu, mostra o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Que rico, é? Quer ler um pouquinho, irmão Genaro? Pode ler o 11 para frente. Em verdade vos digo, É, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Olha só. Olha esse versículo aqui. E tudo quanto pedirdes a quem? Ao Pai, sim, né? Em em meu meu nome. nome, isso farei, Sim, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu Sim. o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de Aí, que esteja para sempre convosco. que coisa, né? o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Sim. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. É, Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. vivereis. Que coisa, né? Naquele dia, Naquele, pode falar, irmão, pode ler. naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que coisa, hein? Que palavra clara, né? Que Claro, né, irmão? cumprimento, né? O Sim, Senhor não deixou de entrar. O Espírito Consolador, né? sim, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E sim. eu também o amarei e manifestarei a ele. Amém. Pode continuar, irmão lendo. Amém. Disse-lhe Judas, não é Iscariotes. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é a minha, mas do Pai que me enviou. Amém. Amém. Pode ler, 25. Genaro. Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Sim. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai envia em meu nome, Uhum. esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Sim. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, Sim. nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos antes que aconteça para que, quando acontecer, vos creais. Amém. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo,
e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedeu para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantemo-nos e vamos daqui. Então, aqui, irmãos, é interessante, né? A abordagem que nos traz o versículo, capítulo 14, onde esclarece pontualmente para onde que ele foi e de que maneira ele voltou. Então, nós entendemos que quando ele estava aqui na terra, ele tinha um espírito. Então, esse espírito presente era somente nele, limitado, vamos dizer, né? Então, tá, as palavras que ele está falando da parte do Pai, não era dele. O ensino não era dele. Olha esse versículo do 12 aqui, voltando um pouquinho, irmãos. Versículo 12. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, olha só, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Novamente. E você vê, irmãos, que essa questão das obras ficou muito mais claro, esclarecedor, dizer que ele estava no Pai e o Pai estava nele. Então, quando Tomé pergunta que ele queria ver o Pai, Jesus exclama: há quanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Ele não diz, não conheceis ao Pai. Ele diz, não me conheceis. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes. Olha só, irmãos, que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Se você não crê isso, então você tem que crer pela sobra, fala para tu. Então, de que maneira nós temos a realidade dessa unidade? Capítulo 10 de João. Olha aqui, voltamos aqui, né? Mas que rico, irmãos. Capítulo 10, versículo 30 e na diante. Porque se ler só o primeiro, o 30 só, não deixa bem claro. Mas se você vai lendo mais, olha como fica. João 10, versículo 30. E diz: eu e o Pai somos um. Você sabe que os judeus são terríveis. Quando eles falam isso, quando Jesus falou isso, queriam apedrejar ele, né? Porque está se colocando como Deus, né? Então, para um judeu falar que o Pai está nele, né? O que são um, é colocar-se como Deus. Ao versículo 31, novamente pegaram os judeus em pedra para lhe atirar. Não é impressionante isso aqui? E diz-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras. Olha, irmãos. Boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Olha a resposta deles, irmãos. Responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. O que provocou neles, irmão? Ou seja, as obras era muito importante. Porque nós lembramos que uma pessoa sensata, no povo de Israel, que tinha temor de Deus, ele ia reconhecer Deus através do quê? Das obras. Das Um, obras. um deles era Nicodemos. Lembra que ele foi no capítulo 3? Foi de Sim, noite para falar com Jesus, né? Você lembra qual foi o interrogante ou a apresentação dele, Nicodemos, né? Mestre, sabemos que vem de Deus. que vem de Deus. Por quê? Por que que ele sabia que vinha de Deus? Vamos lá, capítulo 3. Porque ninguém pode fazer estas obras se o Pai não estiver nele. Aí você vê que impressionante. É, Ele tem temor de Deus, ele sabe, ele reconhece pelas obras, tá vendo? Mas aqui, esses judeus estão querendo apedrejar Jesus, não pelas obras que ele fez, mas pela blasfêmia. Porque as obras davam testemunho do quê em Jesus? Que ele era o enviado, que ele era o Cristo, o enviado de Deus. Ele não faz. Ó, tem uns versículos aqui que eu gostaria de ler com os irmãos. Olha esse aqui, irmãos, é impressionante essa lista aqui. Se quiser anotar, aqui nós lemos o 14:11, que crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim, crede a menos por causa das mesmas obras. E aqui no João 3:21, quem pratica a verdade
aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque são feitas em Deus. Em outra tradução, eu achei, que diz porque são Deus que realiza. Esse é capítulo 3, versículo 21 de João. Aqui no contexto é interessante, né? Porque aqui ele está falando da luz do mundo. Capítulo 3, justamente, aqui você vai ver essa distinção das trevas, dos que estão nas trevas, e do que está na luz. Quando aquelas pessoas estão nas trevas, elas não querem vir para a luz para que suas obras não sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, olha que impressionante, aproxima-se da luz a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A outra tradução diz, porque Deus é que realiza. Isso aqui é muito E impressionante. essa Muito, tradução fala assim, no versículo é, 21. sim. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. É impressionante. Lindo, Puxa né? vida, hein? Olha isso que impressionante isso aí. Você tem uma versão diferente, irmão Mauri? Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras lhe sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que coisa, né? Mas eu gostei da do Genaro aí, né? Ela parece que era Sim. mais, Mais prática, mais né? clara, mais prática, mais É, clara ainda. sim. E vocês sabem, irmãos, que outro versículo que nos ajuda também é João 5,36, né? Que disse, João 5,36. Mas eu tenho um maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então você vê, a Ixi, colocação é bem forte aqui. Porque nós estamos vendo qual é a sustentação de Jesus estar no Pai e o Pai está nele? As obras. Porque Essa versão aqui. Sim, irmão. Mas eu tenho um testemunho, 36, né? Sim. sim. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que realizo, o Pai me deu essas obras Olha isso. para concluir, e elas provam que ele me enviou. Amém. E poxa vida, hein? É impressionante, irmãos. E quando a gente fala das obras, você sabe que os judeus eles eram campeão de fazer coisas, né? E fazer obras, né? Tem um versículo ali em João 6:30, João 6, 28 e 29. João 6, 28 e 29. E nós lembramos que isso foi bem polêmico, né? O capítulo 6, justamente por causa das palavras que Jesus falou, né? Então, eles queriam provas, evidências, né? De que Jesus realmente era o Cristo. Então, ele diz, né? Aqui, 28. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Essa pergunta não era uma pergunta recente de Israel. Desde que eles saíram do Egito, eles queriam saber o que tinham que fazer para Deus. Eles não queriam Deus, mas eles queriam fazer algo para Deus. Não é assim na atualidade com as pessoas, irmãos? Eles não querem Sim, Deus, eles querem fazer coisas para Deus. Então você vê, é interessante porque o posicionamento de obras aqui não vem de Jesus. Vem de quem? Vem do Pai. Por isso que nós temos o relato do versículo 30. Eu e o Pai somos um. E o irmão René, ele trouxe esse sentido, né? E que eles eram um em que? Em sentido de propósito e o fim, não sei se o desenvolvimento de algo, ou as obras que estava realizando com algo para ser concretizado. Ou seja, o plano de Deus, a vontade de Deus foi Cristo que realizou. E nós sabemos que as obras que ele praticava, irmãos, vamos dizer assim, quais eram as obras que ele praticava? E aí você tem, por exemplo, o capítulo 9, né? Lembra capítulo 9 do cego de nascença? João 9, versículo 2. E seus discípulos perguntaram, mestre,
Quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Olha a resposta do Senhor, irmãos. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem. Olha, irmãos, manifestem as obras de Deus. Eu pergunto agora: de que maneira se manifestou as obras de Deus no cego? Abrindo os olhos, curando, Abrindo né? os olhos. E quem realizou essa obra? O pai no filho. Isso. Porque de onde que nós tiramos? De todo o que Jesus fala, nas obras que eu faço, não faço de mim mesmo. As palavras que eu falo, não falo de mim mesmo. O ensino que ele tinha não era dele mesmo. Tudo era de quem? Não era do Do Pai? pai. Era do Agora, pai. olha o versículo 4 aqui. Você está no João 9, irmão? Versículo João 4. 9. Isso, versículo 4. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que coisa, né? E isso te lembra do quê? Versículo, capítulo 5 de João, novamente, versículo 19, né? Jesus falou isso. Em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de quê? De si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Então, quando você lê esse versículo, você entende que quem curou ou quem trouxe vista ao cego foi Jesus, mas também foi o Pai. Você pode falar, tá errado você falar que foi o Pai por meio de Jesus? Não está errado. Mas foi Jesus também que realizou, porque aqui o versículo diz: do mesmo modo que o Pai realiza, o Filho também semelhantemente o faz. Não é impressionante isso aqui? Sim, Então, quando nós temos a Jesus andando aqui na terra, ele está deixando, vamos dizer assim, algo que está escondido para nós vermos. Porque agora, irmãos, obras têm outra conotação. Enquanto o capítulo 6, versículo 28, que nós já lemos, dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Que o Senhor respondeu? Versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra, em singular, a obra de Deus é esta. Dois pontos. Qual que é as obras que ele tinha que praticar? Crer naquilo em quem Deus enviou. Você vê, é impressionante, porque, irmãos, trazendo isso de novo, quais eram as obras que Jesus praticava? E até o momento, quando ele está andando ali, nesse ministério que ele está desenvolvendo nesses 3 anos e meio, nós dizíamos que ele fez muitos milagres. E tem capítulo, eu acho que capítulo 16 de João, o capítulo 20, que diz assim que se nós pudéssemos escrever as obras que Jesus fez, não haveria livros para preencher. Não era esse pra... assim o versículo? sim, Eu sim. não lembro se o 20 ou desses seis, irmãos, mas tem, acho que é, eu acho que é o 20 mesmo, né? É o último versículo, hein? É o último versículo, capítulo 21, versículo 25. De Ah, João, né, porém, irmão? pode ler, irmão, por favor. Capítulo 21, versículo 25. Eu vou ler aqui. Há, porém, Ah, ainda muitas outras coisas sim. que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Tá vendo? Você vê. Você já imaginou, irmão, como que Ah, foi o viver, né? sim. Você Agora, sabe, você sabe o que que eu vejo, sim. irmão? Sim, irmão. Que essa é a base para você enxergar o Deus, a Trindade. Você vai enxergar isso, quer dizer, vai dar uma sequência para a gente Sim. poder ver, porque Tá tudo bem claro, irmão. tá tão claro, né, irmão? O Senhor está explicando de uma maneira tão clara.
Você viu? E ele teve o tempo antes da ressurreição, Sim. para andando com os discípulos, aguarda um pouco, que por enquanto vocês não vão entender, mas Isso. o Consolador Quando ele explicará vier. tudo Isso. quando ele vier, e farei moradas em vós, né? Sim. Então, maravilha. Viu? Isso. E você sabe quando nós falamos das obras, né? Um aspecto que quando uma pessoa se relaciona com Deus, ele quer fazer obras, né? Qual vai ser a Sim, resposta para essa pessoa? Que creais naquele que por ele foi enviado. Mas quando nós sim. falamos do filho, a obra é singular ou é plural? Vou de novo. Como é que é? Quando falamos é uma obra plural, né? Plural, porque aqui você vê, o próprio versículo está dizendo, se você tem Até que fala, né? relatar, é O filho exatamente, no pai e o pai no filho, é isso, plural. isso. Mas você vê, a obra que o filho realizava não era ele, irmãos. Era o Era o pai que pai que faria. estava fazendo. Por isso que é interessante, irmão. Qual que é a obra que Jesus faria, que o pai não pode fazer? É, é só uma, né? A, a morte Isso, na cruz que ele teve que, nesse momento. Porque até foi difícil a gente entender isso, daquele Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? É o único momento que houve, o- ele teve que fazer um rompimento isso. para ele se fazer o cordeiro, se fazer o pecado do mundo, né, irmão? Sim. Que coisa, né, irmão? Impressionante, hein? Agora eu fiquei muito impressionado com essa afirmação que qualquer pessoa que se relaciona com Deus, com esse sentido de querer fazer obras para Deus, a resposta sempre será a mesma: que creais naquele que por ele foi enviado. Agora, que Jesus já foi enviado, morreu e ressuscitou, está sentado à destra, qual o requisito para você fazer a obra de Deus? Crê nele. Crer nele, irmãos. Não é impressionante, irmãos? Porque a Que partir de obra que você grandiosa. a partir de que você crê nele, irmãos, não é mais você que vai realizar. É o mesmo princípio que quando Jesus estava aqui na terra. Por que que Deus ia de frente com os religiosos? Lembra? Porque sempre, porque eles queriam apresentar coisas para Deus, obras. Eles faziam até prosélito, não era? Iam por todo mundo fazendo prosélito e traziam pessoas piores que elas, mas não pessoas para Deus. Interessante que a palavra diz que o homem não é justificado pelas obras, né? Isso, muito Ninguém bem. pode se justificar pelas obras. Sim, Só que eu vejo assim que é a nossa natureza, né, irmãos? E esse ensinamento é natural natural. e vem lá dos quintos, né? Porque ensina as pessoas a servir supostamente a Deus e para Sim, fazer coisas para Deus. coisas para Deus. É terrível, Desgastam querendo agradar a Deus, né? é terrível. É o princípio de Caim, Nas boas intenções. nas boas intenções. Porque sempre que nós falamos de Caim, não podemos ver aspecto negativo de Caim. Caim levou o melhor desse seu trabalho. Ele não foi. Porque algumas pessoas, para poder justificar a atitude de Caim, o desprezo de Deus, eles entendem assim, começam a interpretar e falam assim: não, ele levou algo ruim para Deus. Não foi o melhor, né? Levou de qualquer maneira, eles dizem, né? Mas na verdade não é isso. Não levou de acordo ao que Deus estabeleceu. Isso é outra coisa. Porque nós precisamos entender esse princípio. O que Deus estabeleceu é o seu filho. Ele é o que agrada ao Pai. Então, qualquer coisa que fora do filho é obra da carne, é obra nossa e vai ser reprovada. Então, vamos, E além disso, é obra morta. é obra morta. É Mas obra para morta. mas para explicar isso, eu preciso trazer esclarecimento, porque tem um interrogante aqui. Vamos lá, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10. E os irmãos vão concordar comigo nisso aqui. Capítulo 2, versículo 9. Sim. Não de obras para que ninguém se glorie. Olha. E aqui você tem que ler o versículo anterior. O que que não por obras? E aí ele diz o anterior, né? Porque pela graça sois salvos.
mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E a pergunta que eu Não, faço para o Genaro. Genaro, o que que é dom de Deus? É a fé ou é a graça? O dom de Deus é a graça, irmão. A graça e a Porque fé. ele veio. A graça veio. A graça, na verdade, veio por meio de Isso, Jesus Cristo. isso, Isso me empatiu fé. isso. Muito bem. é isso aí. Mas a pergunta correta, eu fiz com errada a pergunta só para você, com pegadinha. Porque a pergunta certa seria: o, o que que provém, o que que é dom de Deus? A fé ou a salvação? Não é uma boa pergunta? Porque, É vamos uma ler de boa novo. pergunta. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E Sim. isto não vem de vós, é dom de Deus. Meu Deus. Então, a resposta é: o que vem de Deus é a graça, E é o dom de Deus. que é o dom de Deus. É o dom de E Isso. Deus. por É isso que essa vem. graça é que nós somos salvos, tá vendo? Isso. Por isso que é muito importante, às vezes, a pessoa não entende. Agora, por isso que quando você lê o E versículo 9, permanecendo na fé até a exato, consumação final. exatamente. E interessante, irmão, porque no versículo 9 diz: Porque não, você não iniciou lá na reunião que a fé tem que ter o quê? Sei lá, a perseverança? isso, é muito bom isso aqui. Olha como vai ficar mais claro. Não de obras para que ninguém se glorie. Isso. Pois somos, versículo 10, pois somos feitura dele, olha, irmãos, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A pergunta é: a obra de Deus é que andemos em Cristo ou que façamos obras? Andemos em Cristo, né? Esse que é o que Deus preparou de antemão. Porque é nele que são realizadas as coisas. Isso. Então, as obras que Deus preparou para que andássemos nela é quando nós estamos em Cristo. E nele é que nós temos as obras de Deus. Sim. Agora, você está fora de Cristo, você não está na fé, você também pode ter obras, mas não vão ser obras que Deus preparou. Verdade. Vamos lá rapidinho, só para esclarecer, irmão, porque é importante isso aqui. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Eu acho que é o 14, né? 14, 14, né? Vamos ver. Não, é o 13 mesmo, 13 e 14. Não é esse, não. Ele disse que o versículo é. Ele vai dizer no versículo que bem-aventurados os que dormem no Senhor, porque as suas obras lhe acompanham. Uma coisa assim, fala o versículo. Então acho que é o 14, irmãos. Mas eu não lembro agora. Ah, sim, achei. É o 14 e 13. Achou? Então ouvido na voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois suas obras o acompanham. Que obras são as que acompanham os que dormem no Senhor? São aquelas que Deus realizou, ou a que vêm por meio de Deus. Vamos dizer assim, falando de uma maneira bem mais clara. Gálatas capítulo 5, olha o que diz lá, versículo 22. Mas o fruto do Espírito, em singular agora. Pode falar obras ou não? Mas o fruto do Espírito é, dois pontos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. Então, alguém que está em Cristo, aonde que ele está também? Não está no Espírito, irmãos? Então, quando nós estamos Sim, no Espírito, nós temos o fruto do Espírito. Por que que é singular o fruto e não frutos? Porque vem de uma só fonte, que é Deus, que é o Espírito. Tudo que está relatado aqui está em João 15. Voltando lá, João 15, rapidinho. João 15, o Senhor vai falar assim, né? Versículo 4. João 15, 4 diz assim: permanecer em mim e eu permanecer em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós poder dar. Dar o quê? Frutos, se não permanecereis em mim. Então, aqui nós entendemos claramente, irmãos, que essas sobras, vamos dizer assim, em plural, que vai ser toda a nossa vida, provém de uma só fonte. Por isso que podemos falar que é a obra também. Porque quando nós cremos em Jesus Cristo, irmão, nós estamos unidos a Ele. Crer não é concordar. Crer não é aprovar, né? Crer é unir-se. Essa é a palavra etimologicamente falando. É uma união. Então, como Jesus estava aqui na terra, unido ao Pai, ele falava abertamente. As sobras que eu faço, não faço de mim mesmo. Eu pergunto para os irmãos, quando você se envolve em alguma coisa, qualquer coisa que seja relacionada a qualquer coisa, você pode falar o mesmo? A sobra que eu estou fazendo não vem de mim mesmo? Você vê como que é impressionante, mas por isso que o Na fruto verdade, a gente falaria assim: essa é, obra não se realizaria se eu não tivesse tá feito. vendo? E nós muitas vezes nos envolvemos em coisas e atribuímos como que Deus abençoou a nós, né? Não é assim? Mas, irmãos, o sentido verdadeiro da obra é quando Deus realiza, irmãos. Quando a fonte é Deus. Isso é uma coisa que o Senhor, por isso que o deslumbrado, o pleno conhecimento da verdade, o conhecimento espiritual das coisas, irmãos, é ver a Deus, é reconhecer a Deus em todas as coisas. Então, muitas vezes nós colocamos nossas emoções em alguma coisa e depois descobrimos que foi algo nosso. Quantas vezes não aconteceu isso? Nós nos envolvemos emocionalmente com algo e depois para frente quebrar uma cara, não é? E nós atribuímos sim. que vinha de Deus, mas não era de Deus, era nossa. Mas por quê? E Porque o ainda, Senhor tá... e ainda falamos que era obra de Deus, né? E ainda falamos que era obra de Deus. Por isso, irmãos, o que nós podemos ter com certeza que é obra de Deus é aquilo que está acontecendo no seu interior. Então, o fruto em singular, que a fonte é o Espírito, ele tem uma lista do que Deus está realizando. Em meio da situação, É quando vem uma verdade. situação, uma circunstância, você pode experimentar paz. Então, essa é a obra de Deus, irmãos. Isso vem de É Deus. isso aí. É. Quando você tem que perdoar alguém, você sabe que não consegue, como o Pedro, né, falou, quantas vezes tem que perdoar, meu irmão? 70 vezes? 7 vezes? Isso Jesus falou, né? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. E ainda a mesma pessoa, né? Imagina. A Mauri já tá E a chegando mesma nesse número, né, irmão Mauri? Uma 7 vezes 2, 14, irmão. Mas, irmãos, eu falo para você com alegria, assim. Quando nós nos levamos no fim nosso, assim, você experimenta fraqueza, então nós podemos ter a declaração de Paulo. É, de boa maneira me gloriarei nas minhas fraquezas, porque nas minhas fraquezas é que repousa ou se manifesta o poder de Deus, porque aí você sabe que não vem de você. Quando você começa a ter alegria mesmo das aprovações, sabendo como você é, né? Aí eu olho ali para você, como que você tá tão tranquilo, né? O que será que aconteceu? Daí você percebe, né? Não é você, é o Senhor que está realizando essa paz que vem dele. Quando nós estamos envolvidos com ele, irmãos, o Senhor nunca prometeu dificuldade, nunca nos prometeu que nos vai livrar das dificuldades, né? O Senhor falou: no mundo tereis aflições.
Mas ele não falou, eu vou te livrar dessa aflição. Ele não falou isso. Quando Pedro negou o Senhor, né? Antes de negar o Senhor, o Satanás, ele falou assim: Senhor, negar-te, jamais vou te negar. Esses aqui vão te negar, mas eu não. Eu vou ter com você até a morte. Oh, Pedro, Satanás reclamou por você para te peneirar como você peneira o trigo. Mas o Senhor falou assim: mas eu pedi o Pai para te livrar dessa peneira. Falou dessa maneira, não? Não. É, para que a nossa fé não desfaleça. Então o Senhor falou: no mundo passareis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nele nós temos essa realidade. Porque se alguém quer preservar sua vida nesse mundo, o que vai acontecer com ele, Genaro? Vai perder a Oi? sua vida. Se alguém quiser preservar sua vida nesse mundo, o que vai acontecer com ele? Vai perder, mano, com certeza. Mas se alguém perder a sua vida neste mundo por minha causa, o que vai acontecer com Achala. ele? Achalá. Por isso que se alguém quer vir após mim, negue-se a si Nega. mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu tenho um irmão Irmão que. Vitor, Sim, veja se esse, antes de falar desse irmão, sim, veja se esse versículo, quando Jesus falou para Pedro, sim. e Satanás pediu É, para sarandear ele, né? é. Aí o que que Jesus falou assim? Mas eu roguei ao Pai. Ah, eu roguei o pai. Toda vez que nós passamos por situações, Aleluia. Satanás nos tarandeando, Jesus está rogando ao Amém. Aleluia. Aleluia, Glória a para que nós Deus. Amém. possamos ser fortes na fé, não Muito rico. desistir, não Amém. Amém. desfalecer, Glória a não Deus. desmaiar, mas permanecer. Amém. Aleluia, Amém. Que graças riqueza, a né? Deus. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. Amém. Deus seja louvado. Que palavra, né? Eu Palavra, vi, meu irmão. irmão, pegando um gancho, até Sim, o irmão Vitor aí ouviu aquela sobre. Primeiro que ficou muito claro também da comunhão que nós vimos na reunião passada, né? sim, A comunhão, acho que primeiro João ficou essa comunhão que a gente muitas vezes a gente vinha até tinha um costume até confundir reunião com comunhão, né? E essa sim. comunhão é pai com filho e através do Espírito nós estamos nela, né? Mas assim, sabe o que que eu vi agora? É quando até eu vi nessa reunião de ontem que o irmão Romeu Bornelli abordou Sim. sobre a oração de Paulo em Efésios 2. Eu acho que podia dar Ah, um ganchozinho, podia, né? porque é uma oração Sim. que, irmão, é uma oração que é o seguinte, ele não está pedindo nada para si mesmo. Não. Ele não está, ele só coloca revelando a glória de Deus em Cristo Jesus, a Sim. pessoa. Então, quando Paulo ora aos crentes, olha pelos crentes, a gente pode ler, até o irmão começou com essa palavra, né? É em Efésios, capítulo 1, que tem duas orações, né? Depois tem Sim. mais, né? Mas Sim. Paulo ora pelos crentes. Por isso, versículo 15, olha que fala. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que Sim. há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, Sim. não cesso de dar graça por Graça vós, por fazendo vós. menção de vós nas minhas orações. Mas qual que é a menção da oração dele? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, Sim. vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, Amém. iluminando os olhos do vosso Nosso coração, coração. para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, Amém. acima de todo principado, potestade, poder e domínio de todo nome que possa reverir, não só no presente século, mas no vindouro. E por todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, Que coisa, né? o qual é seu corpo, a plenitude daquele
que tudo enche em todas as Todas as coisas. coisas. Então, e que Paulo orava? Orava para que os irmãos enxergassem de estar nessa comunhão Tá bem. com o Pai e com o Filho, que a revelação de Deus estava em Cristo, né? Por isso que eu acho que ficou muito claro aí também que a obra feita em nós mesmos, sem estar realmente, sem que estar com a unção, que é o Espírito que habita em nós, conduzindo, passa a ser uma obra que realmente é fora da vontade de Deus. Verdade. Muitas vezes uma obra de boa intenção. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Sim. E quantas vezes nos arrependemos lá na frente de ter feito algo que era fora da vontade de Deus. E eu Sim. vejo o que define realmente se a obra está em Deus. É quando você está andando no Espírito, andando em Cristo, Amém. e você ouvindo a voz do Espírito, né, irmão? Sim. O Senhor coloca circunstância para todos nós diariamente. Amém. E segurança, sim, 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 amém, Amém. né? E quando nós somos sensíveis à voz do Espírito, o Senhor sela o nosso coração. Sim. E os frutos do Espírito é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Ele é a Amém. sabedoria, Ele é a paz, é a alegria, Ele é toda a plenitude, né? Então isso daí a gente passa a ficar, como se diz, cheio da graça, né? Amém. Então, aleluia. Você viu que a oração de Paulo? Que Paulo impressionante. orou, ele não orou pedindo para. Ele só orou para que os irmãos enxergassem. Porque se Amém. você estiver bem posicionado, você vai tomar sua cruz diariamente e Amém. seguir o Senhor, né? Porque você é aquilo que o irmão falou, infelizmente, as pessoas acabam usando o evangelho da graça para trazer graça, confundir graça com bênçãos terrenais para si mesmo, né? Sim. E sai fora do propósito de Deus. O Senhor pode abundar com todas as coisas, mas o Senhor coloca circunstâncias também para um poder ajudar o outro, para que o irmão na dificuldade esteja também sendo aperfeiçoado, né? Então a gente não sabe, né? Verdade. Mas aleluia, aleluia por essa palavra, aleluia, Amém. porque hoje nós temos o Espírito da verdade Aleluia. que habita em nós, né, irmão? Glória a Então, Deus. hoje, nós temos a morada de Deus, que é o Filho que habita Amém. em nós. E hoje nós podemos falar que, reunido como irmãos, nós participamos da igreja, Amém. que é o seu corpo, né? E essa Alegria. igreja não tem placa, irmão. Não tem. Quantos milhares de anos, nós estamos no ano 2000 anos, e quanta bagunça, quanta confusão, quanta discussão para saber que eu estou certo, isso, né? E aleluia, porque o Senhor quer nos deixar mais simples, Amém. né? Para não ultrapassar aquilo que está escrito, né? Amém. Aleluia, irmãos. Glória Muito a rico. Deus. Aleluia. Aleluia. Ó, Romanos 5 fala assim: justificados, pois, mediante a fé, Amém. temos paz com Deus, Sim. por meio de nosso Senhor Senhor Jesus Jesus Cristo. Cristo. A nossa justificação veio por Ele, e Ele mesmo falou assim: eu dou a minha paz, não como o mundo A a dar. dá, mas como eu vos la dou. Ele é a nossa paz. Sim. Nós tendo Ele, nós temos a paz de Amém. Deus. E além Amém. disso, nós somos justificados não pela nossa obra, nem porque fizemos alguma coisa tão boa, tão nobre, e que Deus, puxa, que obra maravilhosa, e por isso Ele nos justifica. Não. É por crer naquele que Ele enviou. Aleluia. Olha só, Amém. irmão, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé Pela a fé. esta graça, na Aleluia. qual estamos firmes Estamos firmes. e gloriamos nós na esperança da Oramos. glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Olha, Deus proporcionou para nós a graça. Claro que no passado veio a lei e os profetas vieram por meio de Moisés, né? Mas para nós foi dada, não somente vieram, mas se nos deu. Deus Amém. nos deu a graça e a verdade. Amém.
E Amém. através dessa graça e essa verdade, nós somos justificados, Aleluia. porque cremos nesse evangelho que vem nos falando e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a Palavra de Deus. pregação de Amém. Cristo. Isso nos Aleluia. justifica e nos traz paz em Amém. meio a vendaval, irmão, em meio a caos, em meio aos problemas, em meio a tantas situações e circunstâncias. Também ele vem, ele não está somente deixando você por aí solto, mas está dentro, porque o reino, irmão, o reino que é ele mesmo, ele está dentro de nós, ele está no Amém. nosso coração, e isso nos dá alegria e nos gloriamos em Cristo Amém. Jesus, Aleluia. aleluia, em Glória a Deus. perseverança, esperança e a experiência traz esperança. Amém? Amém. Então, Amém, nós irmão. perseveramos, cremos no Senhor, Amém. isso nos dá experiência e essa experiência nos dá esperança. Amém. E essa esperança não a temos pelas coisas da terra, porque se tivermos pelas coisas da terra, nós somos os mais miseráveis. Verdade, Mas irmão. como que nós, a nossa esperança está viva num homem que é vivo, a nossa esperança é viva e é celestial. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Rico Deus. demais, Amém. irmão. Muito Graças a rico. Deus. Aleluia. Que lavar dos pés hoje, hein? Que Amém. lavar, viu, irmão Genari? Olha, você lendo, eu estou com Romanos 5, Sim. e olha aqui, logo, muito mais agora, no 9, sendo Sim. justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando, no passado, inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Você quer melhor herança do que a reconciliação de você estar em Cristo, você estar no Pai? Sim. E sabe, passa a ser uma situação que você sabe que o Senhor te está conduzindo até o final. Amém. Uma obra completa, né? Sim. Lançando na mão dele todas as ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, né? Amém. Aleluia. Que socorro, né, Aleluia. irmão? Que socorro da Que palavra, né? socorro. Amém. Graças Aleluia. a Deus. E nós Mais uma vimos noite aí o gloriosa. início aí do Deus triuno trabalhando, né, irmão? Ah, pode ser Tá no vendo que domingo. nós não estamos vendo? É, tá vendo? Tá bem. Pode ser no Então tá domingo. bom. Nós no Tá. domingo, então. Graça e a paz, meus Graça e irmãos. paz, amados Graça irmãos. e paz, irmão. Abração. Amém. Amém. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.